e o tema que se segue é a obstrução da via lacrimal. É nosso convidado o Dr. Pedro Seabra Ângelo, médico especialista em otorrinolaringologia no grupo Trofa Saúde, Hospital Braga Centro, Braga Sul e Vila Nova de Gaia. Obrigada, Sr. Doutor, por estar connosco. Muito obrigado, muito boa tarde e boa tarde a todos que nos ouvem em casa. Antes de mais, gostava de agradecer esta oportunidade por falar sobre esta área da qual eu gosto tanto e que já me dedico há alguns anos. Obrigada a nós pela sua companhia aqui. É sempre um gosto também abordar estes assuntos que vão certamente destacar aqui a curiosidade dos nossos telespectadores. Vamos falar de uma zona muito próxima do olho e cá temos um médico otorrinolaringologista, não é? Já lá vamos perceber também o papel desta especialidade. Antes de mais, o que é a via lacrimal e as principais causas da sua obstrução, Sr. Doutor? Então, a via lacrimal, e queria pedir então se fosse possível pôr a primeira imagem. Sim. É muito visual, porque está na nossa face, portanto é muito fácil percebermos do que se passa e explicar esta via lacrimal. Lateralmente, portanto na zona ao pé da orelha, no lateral, temos a glândula lacrimal, podemos ver ali em cima já coberta pelo sobrolho, do lado da orelha, que produz a grande maioria da lágrima, não toda, mas a sua grande maioria em volume, e que vai drená-la para a parte externa do olho. E nós precisamos de um mecanismo que transporte essa lágrima para a sua parte medial, portanto, para junto do nariz, para onde vai ser drenada. Esse mecanismo é a bomba lacrimal, um mecanismo um bocadinho complicado, do movimento da pálpebra, mas também de uma certa aspiração do saco lacrimal, que quase que aspira a lágrima para o seu interior e que nos permite manter uma camada de lágrima regular, límpida, que permite ter uma ótima visão, uma boa transmissão da luz, ter uma visão não desfocada, uma visão normal. E essa lágrima tem muitas funções. Tem uma função de limpeza, de lubrificação, remoção de corpos estranhos, uma função também imune que permite evitar algumas infecções. A lágrima é então empurrada para o canto medial por essa bomba lacrimal e, estando tudo a funcionar bem, vai ser drenada por uns pequenos pontos que todos temos na pálpebra, portanto, na porção mais medial, aqui na zona da pálpebra por baixo, em cima e em baixo, vemos pequenos pontos com menos de 1 milímetro, que permitem então essa aspiração da lágrima até uns canalicos que levam ao saco lacrimal, que está ali junto ao nariz, e depois vai permitir a sua drenagem para o nariz. E é aqui que entra o otorrino, nesta zona de transição entre o nariz e o olho. Tudo o resto é mais oftalmologia, aqui é um bocadinho mais connosco, se calhar. Deixa-me só questionar, quando surgem os sintomas, e já lá vamos dizer quais são, as pessoas normalmente procuram um médico oftalmologista. Depois é que há então este encaminhamento para a otorrinolaringologia? Exatamente. É assim? A grande maioria dos doentes que eu observo e trato vêm enviados de colegas de oftalmologia, que veem os doentes primeiro, descartam algumas causas da área deles e depois reenviam para nós otorrinos. Aqui é uma via muito importante porque é o que nos permite drenar a lágrima e conseguir ter uma visão não turva, uma visão límpida e normal. E quais são esses sintomas que podem então indicar que existe esta obstrução na via lacrimal? Em casos menos graves é só uma epífora, que chamamos a lágrima a cair pela face. Essa epífora é muito frequente e muito incómoda para as pessoas, que estão normalmente numa conversa, num jantar com amigos, onde quer que seja, e têm sempre uma lágrima a cair pela face, o que se torna muito incomodativo. Para além disso, uma certa visão turva, uma dificuldade em ver os pormenores mais definidos. Em casos mais graves, há mesmo infecções do saco lacrimal, em que o tal saco não está a drenar bem a lágrima para o nariz e, portanto, ela fica lá parada, acaba por infectar e dá alguns sinais inflamatórios assim importantes do saco lacrimal, desta zona medial do nariz. Como estamos a ver nesta imagem? Exatamente aqui. Então, nesta imagem é uma dacrocistite aguda, portanto, um processo infeccioso agudo do olho, com sinais inflamatórios, portanto, edema, rubor, calor, é uma zona dolorosa ao toque, se espremermos sai pus, e são infecções particularmente graves e que se podem estender à face mais anterior do olho do conteúdo orbitário, é o que nós chamamos de zona pré-septal. Muito raramente estendem-se à zona pós-septal e com consequências mais graves. Felizmente, hoje em dia é uma raridade, são tratadas e resolvidas com antibiótico tópico e oral, e depois mais tarde resolvidas definitivamente com cirurgia, mas quando a infecção vai para o componente anterior ao olho, pode chegar mesmo à cegueira, em casos felizmente muito raros. Claro. A tal epífora é mais só o incómodo ao doente, mas mesmo assim tem um grande impacto na qualidade de vida do doente. E é algo que pode acontecer em idade pediátrica e na fase adulta também? É muito frequente em crianças, mas aí os pais não devem ficar preocupados. É extremamente frequente até o ano de idade e é muito frequente ter uma resolução espontânea por volta do ano de idade, um bocadinho antes, um bocadinho depois. E isso aconselhamos geralmente uma massagem do canto medial do olho para impedir o acúmulo de secreções purulentas e para promover essa drenagem. E na maior parte, na grande maioria das crianças, o problema fica resolvido. O problema põe-se mais tarde.
Não sabemos exatamente as causas que levam a esta infecção do saco lacrimal. Pensa-se que estão ligadas às hormonas, porque com o passar dos anos, especialmente em senhoras, é muito mais frequente haver estes processos obstrutivos que dão as tais dacroacistites crónicas, as tais infecções mais importantes e podem ter algumas consequências. Mas na criança o problema, 90% ou mais de 90% dos casos, é resolvido pelo crescimento, pela natureza em si. Obrigada também por passar essa mensagem, não é? Para tranquilizar Sim. os pais que nos estão a acompanhar. Portanto, quando é que o médico oftalmologista encaminha então para o médico otorrinolaringologista? Geralmente, na urgência, estes doentes aparecem na dacroacistite aguda, em fase aguda, aos médicos oftalmologistas, ou então com queixas de epífora, isto é, da lágrima a cair pela face. Na questão da lágrima, o oftalmologista tem um bocadinho mais de trabalho. Vai ter de descartar outras causas para este excesso de produção de lágrima, pode ser só alguma fase irritativa do olho, uma alergia, um corpo estranho, qualquer outra condição que cause irritação do olho, ou então uma anomalia daquela via de drenagem, portanto, daquela bomba lacrimal, que se tiver, por exemplo, uma pálpebra mal colocada, que vemos a partir de determinada idade uma pálpebra ligeiramente invertida, em que o tal pontozinho que vemos pequenino não está em contacto com a esclera, com a parte branca do olho, vai fazer com que a lágrima não drene consistentemente para o saco lacrimal e aí o oftalmologista vai conseguir ajudar. Geralmente, quando o problema é do saco lacrimal, portanto, nas infecções crónicas é sempre do saco lacrimal, e nesta epífora, nesta lágrima que cai, quando o problema é do saco lacrimal, muitas vezes referenciam para nós otorrinos. E que soluções existem? Há uma primeira abordagem conservadora, antes de falarmos da cirurgia? Há uma primeira abordagem conservadora, embora o seu sucesso nem sempre seja espetacular. Na fase aguda temos de tratar a agudização e prevenir complicações. Portanto, naquela imagem com secreções purulentas, com os sinais inflamatórios, com a dor, temos de tratar a infecção, antibiótico tópico, antibiótico oral, anti-inflamatórios e resolver o episódio agudo. Quando esse episódio agudo está resolvido, há algumas coisas que previnem as agudizações. As massagens do canto do olho, a aplicação de calor também na fase aguda para promover uma melhor drenagem, costuma ajudar, mas resolver, pelo menos nas dacroacistites crónicas, é muito pouco frequente. Por vezes também se fazem lavagens do sistema lacrimal, entuba o sistema lacrimal, faço uma lavagem com uma seringa de soro fisiológico para tentar melhorar essa drenagem, mas a longo prazo estes doentes têm muitas vezes um componente evolutivo. Começam por vezes só com uma epífora, queixas ligeiras, que se vão agravando gradualmente, começam com uma dacroacistite crónica com poucas queixas, e depois começam a ter agudizações mais frequentes, às vezes com fístulas à pele a drenar pelos, com outras chatices, que acabam eventualmente por uma solução cirúrgica. Portanto, aí já há indicação cirúrgica. Indicação cirúrgica, sim. E aqui temos 3 tipos de cirurgias principais. Inicialmente, tudo isto se fazia por via externa, por oftalmologia, com uma cicatriz na face e por via externa encontravam um saco lacrimal, abriam-no para o interior do nariz. Ainda é usado ocasionalmente hoje em dia, em casos mais complicados, tem algumas desvantagens. Primeiro, uma cicatriz na face, Claro. que sempre que possível tentamos evitar. E segundo, é uma cirurgia um bocadinho mais pesada, um pós-operatório mais chato de recuperação, um bocadinho mais de dor, um bocadinho mais demorado. Outras abordagens desenvolvidas mais recentemente é a cirurgia a laser, em que os colegas de oftalmologia com pequenina fibra óptica passam pelos pontos lacrimais, pelos canais até ao saco e vão com uma queimadura laser abrir o caminho para o nariz, para permitir que se restabeleça a drenagem. É uma ótima técnica cirúrgica, tem um gadget que todos nós gostamos de utilizar, que é o laser, que é fantástico e que os doentes também gostam. Infelizmente tem piores resultados, porque é uma queimadura térmica, portanto sempre que há uma queimadura a cicatrização é mais agressiva, mais fibrótica, e, portanto tem piores resultados a longo prazo. No início o resultado é praticamente idêntico, mas passado 1, 2, 3 anos tem muito mais recidivas. Depois há uma via mista entre oftalmologia e otorrino, em que os colegas de oftalmologia fazem esta parte da laser e nós por dentro com os endoscópios vemos onde abriram a laser e vamos abrir essa zona, remover esse osso e abrir um bocadinho o saco lacrimal. Esta abordagem mista acaba por não ter tanta vantagem, porque o laser acaba por ser só um sinalizador do sítio onde está o saco lacrimal. Mas ainda se faz essa cirurgia? Faz, sim, com muita frequência. No meu ponto de vista e no ponto de vista de muitos otorrinos não traz grande vantagem. Estamos a utilizar um gadget ótimo, que todos gostamos, que é o laser, mas que só nos serve para dizer onde está o saco lacrimal e depois nós é que o abrimos com técnicas a frio normais. Não traz vantagem, nós conseguimos achar o saco lacrimal com facilidade. Qualquer otorrino treinado nesta cirurgia demora 5 minutos a achar o saco lacrimal, até menos. E, portanto, cada vez mais frequentemente isto é feito por otorrino
com camarazinhas por dentro do nariz, portanto uma cirurgia minimamente invasiva, as câmaras idênticas para a cirurgia da sinusite, que já estamos muito habituados no nosso dia-a-dia. Abrimos uma pequena janela na mucosa sobre a zona do saco lacrimal, removemos esse osso e aí temos várias maneiras de fazer, com bróquias, com pinças, com escopo, é a preferência do cirurgião, desde que fique bem aberto é o que interessa. Expomos todo o saco lacrimal e temos o saco lacrimal todo exposto para a fossa nasal, é só marsupializá-lo, portanto é só abri-lo e pô-lo a drenar completamente para a fossa nasal e temos o problema resolvido em mais de 90% dos casos. Portanto, é uma cirurgia menos invasiva, mais simples, com uma recuperação mais rápida também para os pacientes? Exatamente. Mais simples para nós otorrinos, porque estamos habituados ao nariz e a mexer dentro do nariz com as tais camarazinhas e as pinças específicas, requer obviamente um período de treino, como tudo, mas com um pós-operatório muito mais simpático, menos dor e resultados atualmente idênticos ao da cirurgia aberta ou talvez até melhores. Atualmente, todos estes casos, Sr. Doutor, quando há indicação para cirurgia, já tem indicação para esta última técnica que nos falou? Ou porque é que há alguns casos que vão para as anteriores? Depende um bocadinho da preferência do cirurgião e das linhas de referenciação que temos de ter. Tem de haver uma boa relação minha com o oftalmologista e vice-versa, para eu lhe referenciar os casos que acho que não são meus e para vice-versa, porque alguns casos são mesmo só uma pálpebra mal colocada, com uma pequena cirurgia localizada se consegue reposicionar e está resolvido, outros são connosco otorrinos. E o trabalho de equipa é essencial e há sempre alguma dificuldade em iniciar este trabalho de equipa. Uma vez iniciado, depois é relativamente tranquilo, mas cada vez mais a cirurgia é feita desta maneira endoscópica, sem a necessidade do laser, que sendo um gadget ótimo, todos nós gostamos, aqui não traz tanto. Claro, não traz evoluiu tanto valor. para outra técnica. É isso, não traz isso tanto mesmo. valor. Que cuidados é que a pessoa deve ter depois desta cirurgia? Sendo uma cirurgia minimamente invasiva, é muito bem tolerada. No dia a seguir à cirurgia, ninguém nota que o doente foi operado. Pode fazer a sua vida praticamente normal. Tem de ter alguns cuidados, como todas as cirurgias nasais. O nariz tem muitos vasinhos, é uma zona com hemorragia muito frequente, portanto o doente deve evitar calor durante uma semana, como aquelas crianças que andam a apanhar sol sem boné, a correr no verão, começam a sangrar do nariz, o problema será idêntico. Portanto, estar num ambiente mais fresco, mais resguardado, evitar fazer grandes esforços, controlar picos de tensão, não baixar a cabeça e, desde que isto esteja cumprido, não há chatices, não há complicações. Geralmente vejo doentes passado uma semana, os doentes ficam com um tubinho de silicone, um stent, a permitir a drenagem, a manter essa drenagem ampla e aberta o máximo possível. Nessa segunda consulta é só aspirar um bocadinho o nariz, libertar esse stent, é visto passado um mês, removido o stent e está resolvido. E durante esse mês o doente pode fazer a vida absolutamente normal, nem nota que estava o tal tubinho de silicone, pode eventualmente sentir uma comichão no canto medial do olho, mas é uma coisa menor, são menos sintomas do que tinha antes, quando tinha o problema. Claro. E há o risco de recidiva, não sei se pode bem aplicar esta palavra, o risco de haver uma nova obstrução daquela via lacrimal? Há um risco de recidiva que nesta abordagem endonasal e na abordagem aberta é baixo, porque conseguimos abrir muito, aquilo que nós chamamos de marsupializar, abrir todo o saco lacrimal para dentro do nariz. E, portanto, a recidiva é muito menor, com taxas de sucesso acima dos 92%, 93% em todas as séries mais recentes. A cirurgia laser tem esse problema, como é uma cirurgia com uma abertura muito pequenina, muito localizada, tem uma taxa de recidiva maior e, portanto, às vezes são doentes que têm que ser operados 2 e 3 vezes, o que é desagradável de evitar. Claro. Portanto, aí, nesse caso, a visão não está em causa. A visão não está em causa, a visão fica só turva quando há acumulação de pus, mas estando o caminho aberto e a drenagem ótima e não estando o olho infectado ativamente, não há risco para a visão. As complicações aqui com a visão são cada vez mais raras, desde a era antibiótica que nós conseguimos controlar. No início não se conseguia resolver, mas ia-se controlando e evitando as complicações mesmo graves. Hoje em dia conseguimos resolvê-las. E por uma pessoa ter este problema no olho direito, por exemplo, existe mais risco depois de acontecer no olho esquerdo? Sim. Estatisticamente, as pessoas que têm a patologia num olho vão ter provavelmente no outro passado alguns anos, exceto as causas traumáticas, causas menos frequentes, claro. Mas geralmente isto é idiopático, não sabemos exatamente a causa, relacionado com a inflamação do saco lacrimal. Existindo de um lado de inflamação, é muito provável que mais tarde ou mais cedo venha a existir do outro. E a solução é idêntica e uma vez resolvido o problema, as pessoas têm uma vida normalíssima. E qual é a prevalência deste problema na nossa população? Portanto, tem feito muitas cirurgias deste género? Tenho feito muitas cirurgias deste género, é das coisas que eu opero muito. É muito prevalente, especialmente na população urbana, na população, mais do campo,
e na população mais idosa, especialmente em senhoras, mas é uma coisa que nós encontramos com frequência e que todos os oftalmologistas veem semanalmente este tipo de doenças e de alterações e muitas referenciam. Claro. E numa fase inicial pode ter um grande impacto na autoestima dos doentes, não é? Portanto, convém aqui também procurar ajuda o mais cedo possível para tentar resolver o problema. Quanto mais cedo possível, menos complicações e, portanto, mais fácil é resolver o problema. Quanto mais infecções um doente tiver tido, mais fibrose vai ter. Alguns doentes chegam a ter fístulas com saída de secreções à pele, de pus à pele, bastante dor, muitas infecções, e esses são doentes que realmente, sendo operados mais cedo, poupam-se a muito sofrimento. Tem um pós-operatório também mais tranquilo, embora aqui o pós-operatório seja geralmente tranquilo, e temos também melhores resultados. Quanto menos fibrose e menos inflamação, melhor tem tendência a correr estas coisas. Sr. Doutor, muito obrigada pela sugestão deste tema para abordarmos aqui o nosso consultório, e agora vamos saber quais são as dúvidas também de quem nos acompanha. Muito obrigada. Portanto, Dr. Pedro Seabra Ângelo, médico especialista em otorrinolaringologia no grupo Trofa Saúde, Hospital Braga Centro, Braga Sul e Gaia. Passam cerca de 20 minutos das 3 da tarde, assim aqui estamos neste novo horário do nosso programa consultório das 3 às 5. Vamos fazer um curtíssimo intervalo, regressamos na segunda parte e vamos, claro, abrir as portas deste espaço porque terá a oportunidade aqui em direto de esclarecer todas as suas questões relacionadas com este tema, obstrução da via lacrimal ou também outras questões que digam respeito à especialidade otorrinolaringologia. Como é que pode inscrever-se? Tem duas formas, através do número de telefone 22-508-3297 ou por escrito tem disponível o nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Ficamos à sua espera. Até já.